Boa noite, galera. Vamos ver se já tem alguém aí. Ah, beleza, galera entrando já. Ok. Fixei, fixei já o título da nossa live de hoje, tá? Cérebro e intestino. E já temos 58 pessoas, 64 subindo. Já já a doutora Tânia entra aqui na live com a gente. É um tema bastante interessante, né, pessoal? É um tema, de certa forma, novo, né? Talvez nem tão novo assim, mas o pessoal deixa eu ver aqui uma questão do fone de ouvido, para ver se melhora um pouquinho. Às vezes, quando a doutora fala, pode dar algum tipo de interferência aí, só um pouquinho. Ô Lucas, obrigado. Sobre a questão dos postos, né? Então, eu acho sensacional. Acho assim, eu que estudo bastante o cérebro humano, né, para a questão do aprendizado, a organização é muito importante. Então, ainda mais um tema muito complexo como o cérebro humano, então a gente tem que ter um conhecimento organizado para poder fazer com que as pessoas aprendam mais, né? Deixa eu convidar aqui a doutora Tânia, só um pouquinho. Ainda não apareceu aqui. Deixa eu ver se deu certo. Isso. Ah, obrigado, Clau também. Olá, boa noite, Olá, meu Tânia. brother. Tudo bom? Tudo jóia? Tudo jóia. Boa noite, galera. O áudio tá legal aqui, pessoal, porque eu Pra tô, mim tô tá. tentando aqui de novo. Tá ok, né? Beleza, tá jóia. Vamos ver se o pessoal responde aqui. Ok. Bom, gente, a Tânia é uma colega neurocirurgiã que tem também ela se especializou em medicina integrativa, né, Tânia, e dor, tratamento de dor. E a sua área da neurocirurgia é neurocirurgia funcional, né, que eu acho bastante interessante. E eu acho que esse tema tem tudo a ver com algumas das áreas que você trabalha, né, que é um tema relativamente novo, talvez nem tão novo do ponto de vista de já se falar sobre ele, mas o boom de artigos agora recentes sobre o assunto, né, tem aumentado consideravelmente. E a gente consegue ver o interesse das pessoas também. As pessoas são muito interessadas nesse assunto, é impressionante. A gente publica um texto, fala no assunto, muita gente se interessa, né? Muito Eu bom. queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho do seu trabalho, e pra gente, sobre o tema, a relevância que você vê nele, para a gente começar. Tá bom. Eu moro em São Paulo, para quem não me conhece. Eu fiz neurocirurgia, igual o Leonardo. Depois me especializei em neurocirurgia de dor crônica e cirurgia de Parkinson, né? Muita gente nem sabe que existe cirurgia para Parkinson, mas existe. Não é a cura, mas é um tratamento paliativo para a doença. E estou terminando minha graduação em medicina integrativa. Só que é um assunto que eu já estudo há anos, né? Bem para fechar o leque do paciente com dor crônica, né? Principalmente, que é o meu grande foco. E o O que, tema que é é, uma das minhas paixões. explica para a gente direitinho assim, o que é medicina integrativa? Como é que é essa abordagem da medicina integrativa, se o pessoal entender melhor? Então, a medicina integrativa ela não vai olhar o indivíduo como partes, né? Tipo, não vai deixar, por exemplo, o neurocirurgião olhar só o cérebro ou só a coluna. A medicina integrativa ele vai olhar num todo. O que que eu posso oferecer para esse paciente para ele melhorar, por exemplo, uma dor lombar. A dor lombar vai muito mais além do que operar uma hérnia de disco, né? A gente tem que deixar um paciente endocrinamente, metabolicamente, é, pronto e tudo harmônico, porque não tem como a gente separar o indivíduo por partes, né? Se ele está inflamado por conta de uma obesidade ou uma desbiose intestinal, não adianta eu querer operar uma dor crônica dele que ele não vai melhorar. Eu tenho que tratar ele como um todo. Eu tenho que ver, onde que ele está inflamando? Ele está inflamando pelo intestino? Então tá, então vamos abordar o intestino também em conjunto com a dor crônica dele, senão ele não melhora.
Eu acho que isso tem tudo a ver com o conceito de cérebro que eu gosto de compartilhar, assim, né? Eu não acho, o cérebro ele não vive isolado, apesar dele estar ali dentro do crânio, ele está totalmente sob influência e influenciando diversas áreas do organismo. E cada vez mais está se descobrindo isso, né? Agora, por exemplo, você acha que essa definição de segundo cérebro para o intestino, você acha que é exagerada? O que ela quer dizer com isso? E se realmente as evidências estão mostrando que a gente tem que pensar o intestino de uma forma diferente, especialmente o sistema nervoso entérico. Então, eu estava até lendo um artigo que você me mandou agora. O conceito deles considerarem o cérebro como segundo intestino é porque existe conexões neurológicas e que não precisa ir até o cérebro para executar uma reação. Então, mesmo se a gente seccionar, tipo, o nervo vago, que é o predominante, que leva e traz informações do intestino para o cérebro, a gente vai ver que o intestino ele vai continuar funcionando as funções básicas. Então, por isso que é considerado o segundo cérebro, né? Porque além dele ter tantas conexões sinápticas quanto o nosso cérebro, ele funciona independente. Se a gente cortar essa ligação, ele vai manter pelo menos os princípios básicos que outros órgãos não manteriam, vamos dizer assim. Eu vejo assim, quando a gente vai falar de cérebro, a gente, apesar de ver que ele nunca atua sozinho, mas a gente sempre tem que ter uma ideia de autonomia para falar é um cérebro, né? Então, segundo o cérebro, pode parecer um termo bem exagerado, mas eu achei esse estudo bem interessante mesmo, que fala que seccionando ali principal comunicação direta, continuaria tendo alguma função, né? Então, aí, talvez por isso, o termo não seja tão exagerado. E a quantidade de neurônios também, né, Tânia? Assim, o cérebro, hoje em dia, a gente fala de 86 bilhões de neurônios no cérebro. O intestino não chega tão próximo disso, mas é um número considerável. Ainda eu não consegui ver com exatidão essa quantidade, mas são números que falam de 100 milhões, alguns locais falaram 400 milhões. Talvez eles não tenham um nível de organização do cérebro em termos de camadas corticais, núcleos muito bem estabelecidos, mas se a gente for ver o sistema nervoso entérico, então ele tem ali um plexo, que é dois plexos muito próximos do intestino mesmo, né? Que é o submucoso e o mioentérico ali. Esses dois plexos formam tipo uma malha de neurônios, não é muito organizado. Então esse cérebro seria mais uma malha de neurônios, mas a grande questão é que ele se conecta diretamente e indiretamente, de forma bidirecional, com o sistema nervoso central. Então isso até pouco tempo não era sabido, né? Eu acho interessante também alguns dados que eu trouxe também desse estudo lá, que mostra que tem mais de 100 mil terminações nervosas extrínsecas. Assim, a gente fala que a pele, né, é o órgão mais sensitivo do nosso corpo, por milhões de terminações, mas no caso do intestino, A ele não maior por fica para causa trás. das Isso. velocidades. Agora eu não lembro, tinha a superfície correta é maior. E assim, e faz sentido, porque o intestino lida com uma série de partículas, eventualmente até de micro-organismos, bactérias que a gente ingere, substâncias que a gente precisa discriminar, a gente precisa sentir e perceber essa substância para poder tomar decisões, né? E em alguns casos é de vida ou morte. Se for alguma coisa que pode estar prejudicando a gente, né? Precisa gerar um comportamento, né, Tânia? De vida ou morte, você falou. Tanto é que a gente começa já pela boca, né? Se você coloca alguma coisa que tem um paladar que o seu sistema vai interpretar como duvidoso, né? Estragado, já é automático a gente cuspir aquela, por exemplo, um alimento estragado, vencido, que tem um gosto diferente. É muito rápido a percepção do nosso cérebro de não consumir, né? De lidar isso com isso que você falou, de vida ou morte, né? Certo. Você que trabalha muito com pacientes de Parkinson, né? O que você tem visto? Assim, na verdade, um número muito grande de artigos científicos tem abordado a questão do Parkinson com essa E o questão do intestino. segundo cérebro, né? O que você tem visto a respeito disso? Então, tem vários trabalhos mostrando várias teorias não tão diferentes, mas que uma completa a outra, né? Então, uma das teorias do Parkinson é que talvez ele poderia ter começado
primeiro pelo nervo olfatório, que poderia ser até pelas papilas gustativas, né? Tem entrado algumas substâncias, né, química ou alguma infecção que levou ao sistema nervoso central, desenvolvendo uma inflamação e desencadeando o Parkinson. A outra teoria é que teria começado no intestino, tá? A mesma teoria, ou alguma substância química, né? Ou alguma infecção que possa ter levado essas partículas provavelmente pelo nervo vago para a região do cérebro e de lá ter começado a inflamação e a morte dos neurônios dopaminérgicos. E a microbiota intestinal também, ela tem um impacto muito grande, né? Então, eles também não sabem se é alguma coisa que aconteceu, que mudou a microbiota do intestino, e essa microbiota predispôs a neuroinflamação dos núcleos da base, aumentando a morte dos neurônios dopaminérgicos, né? A gente sabe que a microbiota intestinal, ela tem muita relação no Parkinson. Mesmo que depois de instalado, né, ela é responsável por metabolizar, absorver muito dos remédios que a gente dá para o Parkinson. A microbiota ela é fundamental, faz parte até da degradação da dopa, né, e absorção. E a medicina integrativa, tudo tem que estar trabalhando harmônico, né? Então, assim, a teoria exatamente da onde começou e como começou, ninguém sabe, mas tem uma relação muito forte, né, do trato gastrointestinal em si com o desenvolvimento da doença de Parkinson. Pode ser que a gente precisa ter um pezinho na genética para desenvolver o Parkinson. Aí você veio, o meio ambiente mudou a epigenética e você desenvolve a doença. É bem, Perfeito. bem interessante. Perfeito. E assim, não é só a questão do Parkinson, né? Cada vez mais a gente vê uma série de outros transtornos relacionados. Até o Lucas aqui perguntou, acho que o Lucas ou foi uma outra pessoa aqui que perguntou. Deixa eu ver assim, que eu acho aqui da pergunta. Aqui, ó, é possível tratar a ansiedade a partir do intestino. Então, hoje em dia a gente não tem, pelo menos não é da nossa área especificamente, tratamento de ansiedade, né? Mas não existe protocolo que inclua a questão de um tratamento específico que vá abordar lá a questão da microbiota intestinal e tudo. Mas com certeza, na indicação do rol de medidas que tem que se fazer, ainda mais na medicina integrativa, os cuidados com a questão da alimentação, tá lá, né? A gente tem que melhorar a alimentação e isso com certeza vai influenciar aí, eu acho que na manutenção de um humor mais saudável, né, Tânia? Tem muitos trabalhos falando. É isso que eu falei, é igual a doença de Parkinson. Você tem que ter uma genética, porque a depressão é a doença que tem mais múltiplos genes envolvidos, né? Então, se você tem um estilo de vida errado, vamos dizer assim, você vai ter gatilho para desencadear aquele gene e você ter os sintomas e a doença de depressão ou algum outro transtorno psiquiátrico, né? Então, tem que tratar o intestino, não tem jeito, tem que fazer dieta, tem que repor alguns tipos de bactérias. Já tem um monte de artigos isolando quais são as floras mais benéficas para tratamentos de distúrbios psiquiátricos. Melhorar tudo, né? Melhorar a qualidade de sono, atividade física, porque não é só um dos fatores que vai melhorar o intestino. Tem um trabalho bem interessante que eles tiraram a flora intestinal, né? Fizeram o exame, colheram a flora intestinal de uns pacientes X e um grupo XY. E desses pacientes, eles fizeram uma atividade lá que desencadeava o sentimento de raiva e medo. Depois que eles fizeram a atividade de desencadear o sentimento de raiva e de medo nesse grupo, eles foram lá e mediram de novo quais eram os tipos de bactéria que estavam no intestino. E teve uma proliferação de bactérias ruins no intestino. Então, o que a gente pensa também controla a nossa flora intestinal. Então, a gente é um sistema completo, assim, não tem como isolar partes, não. Então, assim, tudo que a gente sente, pensa, isso interfere no nosso intestino, tanto no aumento da permeabilidade, né, quanto na alteração da flora bacteriana. É bem interessante esse trabalho. Assim como Perfeito. sentimentos bons, né, de alegria, de felicidade, você vai aumentar a sua flora intestinal para bactérias boas, né?
E, consequentemente, as bactérias boas, você vai ter um aumento da imunidade, você vai ter uma resposta endócrina e imunorreguladora bem melhor do que o contrário. Perfeito. Então, assim, até não sei, alguém que me perguntou também, como é que se daria essa conexão direta do cérebro com o intestino? Que é uma conexão que eu havia falado bidirecional, né? Então, assim, o que a gente tem? A gente tem que a principal conexão se dá pelo nervo vago, né? Que é um nervo ligado muito ao sistema nervoso autônomo, né? Ou seja, ao comando autônomo ali do organismo. E essa comunicação é tanto de aferência como de eferência, de ida e de volta. É a mais importante, que até a Tânia falou, né? Quando é seccionado, o intestino continua funcionando de certa forma. Mas também tem comunicação via o sistema imunológico, através de citocinas e outras moléculas que são liberadas no organismo, né? E também a gente tem também uma série de outras. Por exemplo, há uma influência no eixo hipotálamo e hipófise adrenal também em relação ao intestino. E aí a gente cai nessa gama enorme de trabalhos que falam da influência do segundo cérebro na questão de comportamento mesmo, de ansiedade, de transtorno depressivo, felicidade, eventualmente. Não é só uma simples fala, né? Falar que às vezes o alimento, um estado nutricional intestinal bom, vai fazer a gente ficar mais feliz, mais alegre, mais disposto, né, Tânia? Não, é um conjunto de tudo, né? Tem o nível vago, né? Tem até uns trabalhos muito interessantes. Um dos trabalhos que eles fizeram para a doença de Parkinson, que alguém está perguntando aqui, eram pegar dois grupos de ratinho. Um grupo de ratinho, eles colocaram no intestino, injetaram no intestino a alfa-sinonucleína, né? Que é a proteína que faz a degradação e morte dos neurônios dopaminérgicos, e mantiveram o nervo vago. Então, em 3 meses, aí eles foram lá estudar o cérebro do rato e descobriu que estavam todos tomados, igual acontece na fisiopatologia da doença de Parkinson. No segundo grupo, eles injetaram a proteína que causa morte neuronal e seccionaram o nervo vago. Teve um pouquinho de espraiamento dessa proteína, porque não é só um nervo vago, igual o Leonardo falou, ele pode ir até pelo plexo esplênico hipogástrico, que vem para outras vias e sobe. Mas, assim, o predominante, que depois de 3 meses, eles não tiveram a doença, a fisiopatologia da doença de Parkinson no cérebro desses ratinhos, é bem interessante. Tem outros trabalhos também que tentaram para a doença de Crohn, tá? Alguns trabalhos tiveram sucesso, outros nem tanto. A estimulação, é colocar um marca-passo no nervo vago, na região da cervical. Melhoraram a permeabilidade intestinal na doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Alguns trabalhos não tiveram tanto sucesso, porque o nervo vago, a gente não pode esquecer que ele também manda fibras, tanto cardíaca, né? E regular nossa pressão. Então, o trabalho não teve 100% de sucesso porque eles não conseguiram fazer uma estimulação que pegasse apenas as fibras intestinais e poupasse as fibras cardíacas. Mas é bem legal. Perfeito. Uma pergunta sobre, o Gabriel falou, uma dieta diversificada, incluindo carne, ajuda a manter a saúde da microbiota. Então, eu até escrevi isso lá no site do meu cérebro, sobre alguns desses nutrientes, como é que funciona essa questão da regulação. O que eu vi bastante é que gorduras saturadas interferem muito negativamente na microbiota, fazendo uma seleção de bactérias más, vamos falar assim. E ao contrário, ácidos graxos de cadeia curta, eles, além de triptofano, têm um efeito ao contrário, mais benéfico, né? São estudos que eu vi. Aí eu coloquei um nome aqui de algumas dessas bactérias que seriam benéficas lá do intestino. Lactobacillus, muita gente já ouviu falar, Lactococcus, Propionibacterium, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium e o Bulgaricus. E a maioria dos estudos é sobre lactobacilos, né? A gente vê bastante estudo aí, e Propionibacterium. Então, é mais ou menos, a gente consegue ver até em algumas bebidas, alguns preparados aí que são comercializados, né, tá, nesse tipo de bactéria aí. O pessoal fala muito do kefir. O problema do kefir é que ele tem uma cepa só, né? De bactéria intestinal, né? O kombucha, ele tem um pouquinho mais, mas não é ruim, é bom. Mas tem que ter outras complementação, né? Fazer uma dieta saudável,
principalmente baseada em vegetais. Não significa que você precisa ser vegetariano ou vegano, mas a predominância da sua dieta tem que ser baseada em plantas, né? De preferência, É. mais alimentos vegetais e frutas cruas, para poder regular essa flora para o bem. Mas é igual eu te falei, não adianta você comer super saudável e ter um sentimento ruim, tá muito mal da cabeça, não ficar só pensando coisas ruins, que isso também interfere muito, né? Eu acho que É igual você, você ainda mais. falou do sistema hipófise adrenal, né? Se a pessoa está ansiosa, ela ativa esse eixo e aumentando o cortisol, que é o hormônio do estresse, aumenta a permeabilidade intestinal. Então faz com que entre muito mais substâncias ruins, vamos dizer assim, né? As pessoas têm que entender, igual, né, a questão até da medicina integrativa. Está tudo conectado. Um exemplo que eu dou, por exemplo, é a questão do sono. Então, assim, se a pessoa não dorme bem, se ela tá, isso aumenta os metabólicos inflamatórios do organismo, vamos falar assim, e vai interferir, até porque ali tá tudo próximo, na região do hipotálamo, né? Todo essa conexão cérebro-intestino alcança essa região, o ciclo circadiano também está nessa região, então uma coisa certamente interfere na outra. Então, você tem que ter um estilo de vida que vai muito além do que só se preocupar com a microbiota intestinal saudável, né? Esse é um ponto, uma questão. Tem ali atividade física para quem pode fazer certinho, o sono adequado, uma série de coisas, né, Tânia? Então, assim, não é só uma coisa especificamente. Não, é um conjunto, né? Controle da saúde mental, é um conjunto que tem que fazer. Você lida na sua prática clínica assim, com probióticos e prebióticos, ou como é que indica facilmente? O prebiótico, né, pelo que eu estava lendo aqui, os compostos alimentares que passam ilesos ali na primeira fase do trato gastrointestinal e vão para o intestino grosso para serem fermentados e melhora a microbiota. Né? E os probióticos são os próprios micro-organismos que a gente ingere. Né? Acho que o prebiótico deve Então, ser não mais é, simples. Né? é mais simples, mas se o paciente está com uma inflamação intestinal, um aumento de permeabilidade muito grande, você precisa tratar primeiro, né? Ou o aumento da proliferação, que é o ciclo da bactéria ruim, vamos dizer assim. Você precisa tratar isso primeiro, porque não adianta jogar bactérias boas lá se ele não vai ter um meio ambiente para ele crescer e proliferar e fazer a sua função. Então, eu primeiro tenho que tratar esse intestino para ele poder receber esses probióticos para ele poder fazer o efeito, porque senão a gente só gasta dinheiro se for ficar tomando probiótico sem esse intestino, essa luz intestinal está boa para receber esses probióticos. Perfeito. Tem um outro estudo também que eu vi na Nature Communication, assim, bastante interessante. Ele não é tão. É de 2018, finalzinho de 2018, e ele fala da interferência do nervo vagus a partir desse eixo do intestino, afetando as funções do hipocampo, inclusive formação de memória episódica, afetando a questão da neurogênese, né, porque a gente sabe que no hipocampo é um local onde novos neurônios são formados. Então, assim, a vastidão de cenários que a gente começa a enxergar, né, é muito interessante, né? Mas isso que você falou é bem interessante, porque uma das fisiopatologias também que eles tentam explicar é o início da doença de Alzheimer começar pelo intestino, né? Pela doença inflamatória intestinal, que a gente vai aumentar alguns hormônios, alguns metabólitos, que vai iniciar realmente uma inflamação na região do hipocampo, que é a alteração da memória e, consequentemente, aumentar a neuroinflamação cerebral e evolução da doença de Alzheimer. É bem legal. Perfeito. Deixa eu ver se E tem você estava alguma falando outra dos dúvida. ácidos graxos, tem um trabalho bem legal também que eles fizeram. Assim, o paciente, quando chega para a gente num TCE grave, num paciente em coma, né? Eles tiveram uma lesão cerebral muito grande, é muito importante, né? Então, num trauma, o que acontece? A gente muda o pH do nosso cérebro. Essa alteração, uma acidose dos núcleos da base, faz por reflexo vagal aumentar a permeabilidade intestinal, aumenta o processo inflamatório no intestino. Então, ele lesa a mucosa intestinal, até mesmo por resposta do eixo hipófise, hipotálamo, aumento do cortisol. Então, aí eles fizeram um estudo que observaram que esses pacientes em coma, até 6 horas depois do trauma, tinham aumento da permeabilidade muito grande.
E isso virava uma porta de entrada para bactérias, que eram onde os pacientes nossos da UTI acabavam morrendo de sepse. Às vezes, quando sobrevive da Entendi. causa neurológica, os nossos pacientes acabam morrendo de sepse na UTI, né? Porque fica entubado. Então, uma das portas de vias de sepse era pelo intestino. Então, eles começaram a fazer o quê? Dar injeta, né, enteral por sonda nesses pacientes e viram que diminuía a permeabilidade intestinal por estimulação do nervo vagal. Então, um grupo eles colocaram dieta precoce, no outro grupo eles estimularam o nervo vago. Então, tiveram a mesma resposta. E a dieta que que eles tiveram a melhor resposta foram as gorduras de cadeia média, né? Que foi as gorduras boas, né? Ah, perfeito. Interessante aqui, quando a gente fala de segundo cérebro, o cérebro ele tem uma infinidade de moléculas neurotransmissoras que a gente fala, né? Então, no segundo cérebro também não é diferente. Eu fiz um levantamento aqui, até publiquei lá nesse. Depois eu vou passar para vocês o link direitinho lá do artigo, pessoal, para vocês estudarem mais. Tem uma série de referências lá, tá? E aí fala que aproximadamente 30 substâncias já foram catalogadas como neurotransmissores no segundo cérebro, lá no sistema nervoso entérico. Então, é uma quantidade grande, né? Aí eu trouxe algumas aqui que eu acho bastante interessante, algumas funções delas. Uma que a gente fala bastante é a questão da serotonina, né? Que muito se fala que 95% da produção de serotonina do organismo é fora do sistema nervoso central, né? Inclusive, um dos sítios principais é o trato gastrointestinal, quase por volta da totalidade, 95%. Mas assim, a gente tem que entender que a serotonina ela não atravessa a barreira, né? Então, assim, mas só que ela interfere nos nervos, no plexo que está ali no sistema nervoso entérico, e podendo afetar o sistema nervoso central de forma direta, vamos dizer, né, Tânia? É. Passa barreira, né? A gente brinca que é leaky gut e leaky brain, né? Aumento da permeabilidade intestinal leva ao aumento da permeabilidade da barreira cerebral, né? E a Beleza. serotonina, ela não atravessa, mas a gente tem um feedback, né? Para o sistema nervoso central. Mesmo ela não atravessando, os metabólitos finais, os metabólitos iniciais dela, se estão desregulados no intestino por falta da produção, porque você não está comendo os alimentos que são precursores, você vai ter uma resposta por alteração do feedback, mesmo ela não passando, né? O que passa são os metabólitos, né? Os outros neurotransmissores também, né, os mais conhecidos, a gente tem as catecolaminas, no caso, por exemplo, da noradrenalina, também atua também no sistema nervoso entérico, né, do central, mas muito pela questão da motilidade, da movimentação do intestino, mais controlado a nível central mesmo, né, a nível do sistema nervoso central. E também vai interferir no sistema imunológico também, isso pode acontecer, né, através dessas catecolaminas. A acetilcolina também já foi relatada, também atua bastante, né, até os livros de neuroanatomia mais antigos falavam muito da acetilcolina e das catecolaminas, e agora que a gente está vendo todos esses outros neurotransmissores também fazer parte desse rol aí, né, Tânia? Glutamato, inclusive... Então, o glutamato está muito relacionado ao autismo e a crianças com hiperatividade, né? Porque você tem aqueles neurônios, né? As células enterocromafins, que são as terminações nervosas do intestino, vai direto para o cérebro. Então, alguns alimentos, ele já ativa diretamente o neurônio, já vai ativar o cérebro. E quem vai fazer esse caminho é o glutamato, né? Então, já tem, assim, várias substâncias que são conhecidas que ativam essa via e aumenta a agressividade, aumenta a hiperatividade em crianças que já têm algum transtorno psiquiátrico, como déficit de atenção, o autismo. Perfeito. Aqui, né, sobre o autismo, você falando da questão a gente está no mês do autismo, né, vamos dizer assim, a gente passou recentemente pela data mundial de conscientização, até eu trouxe o dado aqui que é muito variável, mas de 9 a 90%, dependendo da população estudada dos autistas, de como é que foi feito o estudo, apresentam disfunção intestinal. Fora a questão da seletividade alimentar, questões com comportamento alimentar que eles também apresentam, né? Relatam dor abdominal com muito mais frequência do que a população em geral. Então, é um campo de pesquisa também
essa questão do transtorno do espectro autista e a microbiota, né, Tânia? É, você falou de dor abdominal, também tem algumas bactérias, até estava lendo um artigo hoje, depois alguém, se alguém quiser, depois eu passo. Tem umas cepas de bactérias que ela produz uma substância X. E essas substâncias são responsáveis pela dor, pela fisiopatologia de dor visceral. Eu achei bem interessante. Então, fazer com que a gente diminua essas bactérias que proliferam essa substância é bem legal. E no autismo tem que regular de qualquer jeito a flora intestinal para o bem, regular o que a criança come, né? Então, alguns alimentos a gente sabe que são muito, excita muito essa via glutamática. Então, a criança vai aumentar a agitação, vai aumentar a hiperatividade. Nossa, tem uma filhinha de 4 anos aqui que eu falo assim, às vezes ela come um doce aqui, parece que ela tá drogada. Fica, ninguém Altera segura. bastante, né? Altera demais. Quem tem umas crianças assim em casa sabe o que eu tô falando. Interfere demais, demais da conta. Eu acho que cada vez mais a gente vai começar a explicar esses comportamentos muito associados com a alimentação, né? Cada vez mais a gente, de repente, come um determinado tipo de alimento e fica mais ativo, mais feliz, mais disposto a estudar, eventualmente dorme melhor, pior. Está totalmente relacionado, né? É, porque essa via que vai mais rápido, ela é glutamato, que é Glutamatérgica, né? o glutamatérgica, que é o excitatório, e a serotoninérgica, né, que é a sensação do prazer. Então, a gente já viu que comer um brigadeirinho aumenta a sensação de prazer, porque vai serotonina, né, por vias nervonoceptivos periféricos e Sim. centrais, aumenta a região de transmissores de dopamina muito rápido. Aí essa via achei bem legal, porque ela é a mais rápida que tem. É. Então, da serotonina e do glutamato. E os outros peptídeos, ele é um pouco mais lento, que é o peptídeo Y, o CCK, então ele vai ser uma via um pouco mais lenta. Então, por isso que normalmente alimentos doces causam uma sensação de euforia ou de agitação muito mais do que outros tipos de alimento, né? Porque é uma via muito mais rápida. Aí você falou Tá. de questão da dor também. Tem alguns grupos de pacientes, pacientes de fibromialgias, síndrome do intestino irritável, até tinha saído um trabalho de endometriose na New England, que eu estava estudando semana passada, até apresentei uma live com uma colega sobre endometriose, que a gente tem alguns receptores aumentados no intestino, que é o TRPV1, que é o mesmo receptor que a gente tem aumentado nos nervos periféricos quando a gente tem dor neuropática. Então, esses receptores estão aumentados no intestino desse grupo de pacientes, fibromialgia, intestino irritável. Por isso que pacientes com fibromialgias têm muitos sintomas trato-gastrointestinais. O paciente de endometriose também tem um pouco mais de sintomas trato-gastrointestinais. Aí a dor fica meio mal localizada, são aqueles pacientes que não têm muita relação com o grau de endometriose. E está sendo bem interessante, porque esses receptores agora a gente está começando a estudar o que a gente pode usar neles para melhorar esse aspecto, né? Entendi. Fenômenos inflamatórios meio que difusos no organismo, né? Em várias dessas doenças, assim, né? Eu acho que até com essa aí você respondeu uma pergunta de alguém, uma pessoa que comentou aqui para trás, já falou. Ah, perguntando aqui, doutora Tânia, teria alguns estudos relacionando Parkinson ao funcionamento do intestino para indicar a leitura? Depois você indica, né? Estudos específicos. Hoje até coloquei assim nos meus stories, depois se alguém quiser entrar lá, vários resumos de publicações, tanto minha quanto do meu cérebro antigo, dos temas variados de Parkinson, tudo relacionado ao que a gente está falando hoje na live. Tá tudo lá nos meus stories, deixei um resumão lá para quem quiser. A Tânia publica bastante coisa interessante lá, pessoal, muito atual, vale a pena conferir, viu? De verdade. Acha válido o uso constante de probióticos? Bom, assim, o ideal é passar por uma avaliação nutricional para realmente ver, né? Porque acaba que algo meio, apesar de ser algo natural, uma bactéria, é algo meio artificial você fazer uso constante, né? Depende muito da indicação, né? Depende do que você quer tratar, né? Depende. Se você, por exemplo, igual eu falei, se você tem que melhorar seu intestino para você jogar a bactéria boa lá e ela se proliferar. Se você fez isso, primeiro tratou o intestino, jogou a bactéria que você quer que aumente, né? A bactéria boa, o grupo de bactérias boa que você quer que aumente, e você seguir a dieta saudável, a sua própria dieta saudável vai fazer com que só prolifere bactérias boas.
Mas é igual eu te falei, assim, não é só comer, entendeu? Você tem que fazer exercício, você tem que dormir, porque se você não dorme, você aumenta o cortisol. Se você tá com o cortisol aumentado, você vai crescer só as bactérias ruins. Se você não pensa coisas boas, não pratica uma religião, não pratica um hobby, não pratica um lazer, grupos sociais, isso está tudo relacionado ao nosso cérebro com alguns hormônios do prazer. Se você não aumenta isso também para aumentar a bactéria boa, não adianta a gente entupir de probiótico, que é uma fortuna, é caro. Não tem lógica. Então, você tem que tratar a mente, corpo e espírito tudo em conjunto, É. senão só gasta dinheiro. É um estilo Aí de vai vida, ficar igual né? assim, ó, um monte de gente aí me mandou mensagem, eu vejo, os meus próprios pacientes. Ah, mas eu já estou usando probiótica há 10 anos e não melhora a minha dor. Não, não melhora, porque você tem Tem que... outros Você está fatores, né, fazendo cara? 10% do tratamento, você tem que fazer os outros 90% do tratamento, que é a mudança total do estilo de vida, né? Estilo de pensamento, tudo isso. Exatamente. Até essa pergunta aqui da Laura, bem interessante, eu acho que vai muito nesse sentido. A questão do intestino com a queda capilar. Eu particularmente, não vi nenhum tipo de artigo, mas acredito que, se realmente se confirmar, vai muito nessa questão da inflamação sistêmica, né? Então, uma É. inflamação ali que tem origem no intestino pode reduzir ali a questão da formação capilar, por exemplo, né, na pele, com Porque se certeza. você tiver um intestino muito inflamado, o que acontece? Você destrói a mucosa intestinal e você não vai absorver nutrientes que iriam para o cabelo, para fazer o cabelo, né? Vitaminas, minerais, é, alterações também tipo gordura boa que vai fazer o hormônio, que o hormônio também vai fazer crescer o cabelo. Então, se você não tem um intestino bom, você não absorve o que você tem que absorver. Aí você não vai ter nutriente para você fazer várias funções no seu corpo. Perfeito. Outras perguntas aqui, vamos ver. É de suma importância a alimentação saudável? Sim. Eu não gosto de comer carne, posso ficar saudável sem a carne? É uma pergunta bem específica, né? Aí, quiser responder essa aí, Tânia? Aí você vai perguntar para a live de quarta-feira que eu vou fazer com uma nutricionista, alguns detalhes Perfeito. nutricionais. Eu também não consigo te responder. Oi, boa noite. Gostaria de ouvir um pouquinho da relação da doença celíaca e os sintomas neuronais. Bom, essa também assim, é muito específica da questão de uma doença gastrointestinal aí já bem estabelecida, né, Tânia? A gente está falando aqui Então, mais de a uma doença questão de uma conexão, né? mas a doença celíaca é uma alergia ao glúten, tá? A gente tem dois problemas aqui. A gente tem a doença celíaca, que é uma alergia ao glúten, e a intolerância ao glúten. E também a gente tem um terceiro ponto, né? Que aqui no Brasil, tipo, a nossa farinha, a Anvisa, a ANS, órgão nacional de saúde, ela autoriza que a cada 100 gramas de farinha que a gente é consumida aqui no Brasil, pode ter até 75 centímetros cúbicos, se eu não me engano, de restos de insetos. Ou seja, se desses restos de insetos que você come na farinha, ingere, se você é alérgico a algum outro inseto desse, você vai ter uma intolerância àquela farinha, mas uma intolerância cruzada, entendeu? Por isso que às vezes você come um macarrão aqui no Brasil, você fica assim, fica empanzinado, sei lá, meu intestino fica cheio de gases. Isso eu como um macarrão na Itália ou algum outro país que não tenha essa regra, você se sente melhor. Então, isso não é considerado ao glúten, é considerado, sim, as coisas que a gente tem misturada na farinha, tá? E assim, mesmo que você não tenha doença celíaca, se você tem um intestino muito inflamado, tem uma desbiose intestinal muito grande, um aumento da permeabilidade intestinal, o que você faz? O glúten ele é uma proteína muito grande. Para a gente quebrar essa proteína, a gente precisa degradar ela em várias partículazinhas pequenas para absorver no intestino. Se você está inflamado o intestino, se abriu a barreira, essa proteína inteira ela vai passar inteira. Aí o que acontece? Na hora que ela passa inteira, não era para ela passar inteira. Então o seu organismo vai achar que aquilo lá é um anticorpo. Vai começar a produzir anticorpo anti o glúten. Entendeu? Não necessariamente a doença celíaca. Isso é uma intolerância porque você está com o seu intestino aumento de permeabilidade. Aí é super interessante, porque a sequência do glúten, a gente tem uma sequência de aminoácido que ela é igual à nossa célula tiroidiana. Então, se você passou essa sequência inteira que não foi quebrada,
E se o organismo interpreta essa parte como um anticorpo, ele começa a produzir anticorpo ante essa região. Só que esse anticorpo é igual a sua célula tiroidiana, então ele começa a produzir um anticorpo anti-TPO, você vai ter uma tiroidite de Hashimoto. Tem uma outra parte do glúten que ela é igual às nossas cartilagens. E se a gente começa a produzir anticorpo ante essa parte do glúten, é o fator reumatoide. Então, a gente vai ter a doença artrite reumatoide. Então, muitos pacientes, às vezes a gente consegue diminuir marcadores de doenças autoimunes, como a artrite reumatoide ou tireoidite de Hashimoto, tirando só o glúten da dieta. Aí você vai melhorar o intestino, regular o aumento da permeabilidade intestinal. Aí no futuro, se você quiser entrar com glúten, que ele não sofra essa passagem, ele pode até voltar a consumir o glúten. Deu pra entender? Perfeito, perfeito, deu sim. Assim, na verdade, né, Tânia, a questão do alimento é uma porta de entrada muito grande para antígenos, né? A gente tem que entender isso. Então, o sistema imunológico. Exatamente. A pessoa fala assim, o glúten, a proteína do leite. Não, é um monte de coisa que a gente come, né? Nuts, que a gente adora, é as substâncias mais alergênicas que tem. Não por causa do nuts, é porque onde ela foi armazenada? Ela foi armazenada em cestas, passou, sei lá, uma barata, um rato, caiu um pelo de barato, sei lá, um negocinho. Então, isso tudo cai no intestino, uma graminha já é significativo para você desencadear uma cascata inflamatória gigante e você ter sintomas de outras coisas que você nem sabe de onde veio, mas veio lá do intestino. Legal. O Lucas aqui perguntou, o estado psicológico da pessoa influencia bastante no intestino. Tem gente que fica com o intestino solto, outros presos. Qual a relação? Eu trouxe até algumas conclusões de artigo científico bastante interessantes sobre essa questão do emocional e o intestino. Pessoas deprimidas têm uma microbiota intestinal diferente de pessoas saudáveis. Isso já foi um estudo, assim, na média, essa microbiota é diferente, né, cientificamente falando. Sintomas depressivos podem ser transmitidos após transplante de microbiota fecal. Uma coisa assim, né? Muito curiosa. Então, uma pessoa que tem um certo padrão emocional ali, aí transfere bactérias do intestino dela para uma outra, por outro motivo qualquer, tá? Isso não é feito a esmo, né? Ela vai ter sintomas parecidos na média também. Coisa curiosa, né? Distúrbios da microbiota intestinal aumenta suscetibilidade à depressão. Também, cientificamente, há essa relação de forma significativa. Restauração da microbiota alivia depressão. Também já foi comprovado isso. E, por fim, o último estudo que eu trouxe aqui, sintomas depressivos podem ser transmitidos... isso que eu já tinha falado, a questão da microbiota intestinal. Né? Acho que é bem... Tem até um trabalhinho que mostra também, acho que umas 4 ou 5 cepas de uns probióticos que diminui a incidência de surtos em pacientes com transtornos bipolar. É bem interessante também. E diminui a incidência de internações em hospitais psiquiátricos nesse grupo de população que é tratado com esse grupo, essas cepas de probióticos. Perfeito. E tem um tema muito também importante que a gente não deve falar, é o tanto que isso se relaciona com esse abuso da prescrição de antibióticos, né, Tânia? Porque muita gente usando... Qualquer antibiótico para qualquer coisa vai matar as bactérias boas e ruins do intestino. Só que também não dá para não usar, né? Tem casos que a gente tem que usar o antibiótico, né? Senão a gente vai morrer de sepsis, morrer de doenças infecciosas. Mas é interessante logo após você melhorar a sua dieta, né? Agora eu não lembro, eu vou pedir para a Mari, quarta-feira, responder para a gente com quanto tempo a gente, com a dieta boa, a gente consegue mudar a nossa flora intestinal. Eu sei que é pouco tempo, se não me engano, acho que são 7 dias para mudar para flora boa. E 48 horas, se você come só porcaria, você já muda a sua flora intestinal para bactérias ruins. Eu sei que sempre quando é ruim é mais rápido do que para mudar para boa. E também, às vezes, é interessante perguntar, até por uma questão da nutricionista mesmo, se a gente já está indicando, já de certa forma, quando o antibiótico é preciso, se também vai junto ali de forma associada já um probiótico ou um prebiótico, alguma coisa para já preparar
a mudança que vai ter, né, do ponto de vista intestinal. Então, eu costumo dar, mesmo que, assim, aí tem muitos estudos, assim, que contradiz, porque você tá tomando um antibiótico que vai matar e tá tomando. Então, assim, teoricamente, não tem muito efeito. O Talvez o principal é prebiótico, né? depois. Não sei. É. É, Vamos ver mais algumas alguém, perguntas aqui. alguém perguntou de exame, alguém tinha me mandado mensagem hoje à tarde. Existe sim, existe um exame que a gente chama inflamograma intestinal. É, que mostra se a gente está muito inflamado no intestino, se tem aumento da permeabilidade intestinal, quanto está o grau dessa inflamação. Tem os exames que chama defecograma, né? Que é o defecograma não, é o perfil bioquímico das fezes que a gente consegue ver também o tanto que a gente está absorvendo, né, para saber mais ou menos a deficiência de alguns nutrientes. São exames caros ainda no Brasil, que é inviáveis de fazer, não vale a pena. Eu acho que dá para a gente saber se o paciente está com aumento da permeabilidade, está com uma desbiose intestinal, só pela história clínica, exame físico. Perfeito. A Sufontanet perguntou uma indicação de livro legal e de fácil entendimento. Você tem alguma, Tânia, sobre o assunto? É como sai muito artigo, cada A gente lê mês mais sai um, artigos, eu né? acabo estudando por artigo. Se alguém tiver algum livro aí que queira indicar, pessoal, fica à vontade aí, tá? Eu fico muito baseado em artigo científico também, pelo menos nesse assunto, né? Quando Vamos você ver mais compra o alguma livro, pergunta. já saiu 10 mil artigos novos que não está mais no livro, né? Porque Ok. até o livro ser publicado já demanda um tempo, e esse tempo às vezes já sai publicações novas, interessantes. A Meire perguntou aqui se essa discussão serve também para esquizofrenia. Sim, Meire, eu li artigo científico também falando que pacientes com esquizofrenia também têm alteração na microbiota intestinal e que essa normalização também traz benefícios, tá? Eu li artigo sim, depois eu posso também passar para vocês. Alguém Aí tem me uma perguntou, pergunta. mandou no meu de psicopatia. Psicopatia, eu acabei nem deu tempo de procurar. Psicopatia, eu não lembro de ter lido nenhum artigo que tivesse relação intestino com o cérebro. Porque psicopatia, a gente tem algumas estruturas cerebrais que estão trabalhando de uma forma diferente, né? Tanto é que psicopatia não tem cura, né? Então, Sim. já se isolou alguns núcleos cerebrais que estão um a mais em atividade, outros a menos em atividade, mas não vi nenhum artigo relacionado causa e efeito igual na doença de Parkinson. Tá. Tânia, o Edson aqui perguntou, pediu, na verdade, para você falar um pouquinho mais sobre alimentação e dor. O que você tem visto, assim, algum outro artigo científico legal que você tenha visto, alguma associação? Então, porque assim, se você está com intestino, dor crônica, tá? Que eu vou falar. Se você está com intestino com aumento da permeabilidade, você vai estar passando as estruturas que não era para passar, tá? E essas estruturas, essas proteínas, substâncias que estão passando, alergênicos, disruptores endócrinos, ela vai ativar a cascata inflamatória. Então, aqui a gente vai liberar um monte de interleucinas inflamatórias, fator de necrose tumoral, uma cascata gigante. E assim, quando você tem uma dor crônica, você tem um neurônio que ele está hipersensível, tá? E para a gente ativar esse neurônio hipersensível, a gente precisa também de algumas moléculas, citocinas inflamatórias. Então, você não concorda? Se você tem um intestino muito inflamado e continua só comendo, jogando porcaria, jogando coisa que vai inflamar mais ainda, aí essa cascata inflamatória, ela vai servir de gatilho para o seu neurônio que está hiperexcitado. Então, uma moléculazinha já é o suficiente para você desencadear esse neurônio da dor, mesmo que seja tipo uma enxaqueca, um quadro de fibromialgia, uma dor neuropática, enfim. Tem muita relação. Outro dia eu atendi uma paciente de fibromialgia, já de 2 anos, super descompensada. Eu falei, ó, você vai fazer isso. Você vai dormir bem, comer, você vai fazer uma dieta anti-inflamatória. Eu sou bem radical, ela até voltou depois e falou assim, nossa, minha nutricionista ficou brava com você porque você é muito radical. É, porque assim, 90 dias para você desinflamar o intestino. Então, assim, é Ah, diferente de uma dieta para emagrecer. Para emagrecer, a gente quer somar notinha lá de mais, menos para ficar no devedor e perder o peso, né? Para desinflamar, né? Que você quer desinflamar para poder diminuir os gatilhos
para sua dor crônica. Então, você tem que deixar seu intestino zerado. Eu peço para meus pacientes fazer a dieta que eu passo lá 90 dias. E assim, cada furada dele, o intestino, mais ou menos saudável, vai demorar uns 28 dias para desinflamar. Então, não adianta, eu vou ter um dia do lixo no sábado. Tá bom, você vai inflamar. Aí no outro sábado, não deu tempo de inflamar. Você vai estar inflamada ainda. Então, você vai ficar todo sábado, todo domingo comendo sua pizza, seu macarrão, seu raio com parta. Você vai estar sempre inflamado. Então, aí você vai voltar para os 90 dias, não vai ter melhorado, não vai ter melhorado. Aqui o Bruno perguntou se tem algum exame específico para avaliar a permeabilidade intestinal. Eu acho assim, um exame muito simples de se fazer, não é rotina, né, Tânia? Assim, o exame geralmente são exames de cunho de obstrução e tudo, quando você faz. Aí tem uma série de exames mais complexos, né? Não sei. Mas existe sim o inflamograma intestinal, que chama. A gente tem o inflamograma sistêmico e tem o inflamograma intestinal. Mas é esse que eu falei que o convênio não paga, é super Entendi. caro. Eu acho que é desnecessário pagar, porque você já vai saber pelo exame clínico, pela história do paciente, se ele está com aumento da imunidade intestinal ou não. Tá. Tem uma pergunta também interessante aqui sobre cafeína, Tânia. O que você diz sobre o consumo de cafeína para o funcionamento intestinal ou para o sistema imunológico como um todo? O que você tem visto aí? Então, até deixei acho que uns 2 trabalhinhos lá no meu história hoje sobre cafeína. Então, a cafeína em excesso, ela faz mal. Mas uma dose razoável, né? De 2 a 3 xícaras por dia, acho que é de 40 miligramas a 60 miligramas de cafeína por dia, se não me engano. Ela é benéfica, ela aumenta a nossa cognição, ela diminui o risco de demência, ela aumenta a fixação de algumas memórias. Então ela é benéfica, só que a gente não pode fazer o uso abusivo dessa substância. Alguns vão ser mais sensíveis, então dá para retirar. Que pacientes de enxaqueca. A enxaqueca é uma doença genética, né? Ela tem uma alteração funcional genética, só que a dieta é muito gatilho para crises de enxaqueca, tá? Então, mas assim, é engraçado que na enxaqueca, cada indivíduo vai ter um alimento que desencadeia e em outro é outro alimento que desencadeia. Então, o importante é você saber qual que é o seu alimento Gatilho, né? Um gatilho. elemento gatilho. Muitos Perfeito, cafeínas são. perfeito. Tem muito comentário, muita pergunta aqui. Estou tentando fazer a pergunta que responde pelo menos umas 2, 3 pessoas aqui para a gente conseguir, né? Vamos ver se você também conseguir ver alguma outra aí, Tânia, que eu passei aqui, você pode ficar à vontade, tá? Bom, intestino e obsessão A por doutora citou doce. uma moléculazinha, pode desencadear um processo inflamatório. Sabemos que toda proteína de origem animal inflama. Uma dieta anti-inflamatória para dor crônica, teremos que excluí-la? Não necessariamente. A gente tem que ter predominância de mais de 80% na dieta de frutas e verduras, que é a dieta baseada em planta. Não necessariamente você precisa excluir proteína de origem animal, né? Que inclui ovo, peixe, frango, carne, qualquer coisa. Mas não é Tá. fazer só disso, né? Tem alguns livros aqui que o pessoal citou também. Tem A Incrível Conexão Intestino e Cérebro, O Discreto Charme do Intestino. Esses eu confesso que eu não li, mas o pessoal está indicando aqui, viu? Quem perguntou aí, depois pode dar um A feedback para a maioria desses gente. trabalhos que eu falei aqui, que eu citei, tem tudo lá no meu Instagram, ou em forma de posts, ou salvo lá nos stories, nos destaques. Tá. Esse artigo que eu falei para vocês lá no site Meu Cérebro, pessoal, é meucerebro.com/segundo cérebro intestino. Se procurar lá no site Meu Cérebro, vocês vão achar. Lá tem 35 referências, que eu montei um texto bem longo mesmo, assim, sobre o assunto, e tem 35 referências, dá para estudar bastante também sobre o tema. E aí, acho que vão surgir dúvidas. Aí, lá no Instagram da Tânia também. Qual que é o seu Instagram, Tânia? Não sei se está aqui Doutora para o pessoal ver. Tânia, é isso aí, doutora Tânia com TH Ah, Ross. tá. Beleza. Que aí lá também tem muita coisa relacionada, né? Alguém me Bom, perguntou de jejum. Jejum faz bem? Depende do seu perfil genético. Tem alguns genes, né,
que o jejum favorece, e tem outros genes que é totalmente proibido fazer jejum, tipo porfiria. Porfiria, pelo amor de Deus, se tiver um gene de porfiria, não faça jejum. O tratamento é até o contrário, você colocar carboidrato na dieta, tá? Existe 1001 trabalho falando de jejum para paciente enxaquecoso, ele é super gatilho, mas é engraçado, até publiquei lá, depois vocês vão, olha, o jejum é gatilho para enxaqueca, porém, você dá corpos cetônicos, aumentar o butirato, tudo assim, você deixar fazer a dieta cetogênica para pacientes tanto com enxaqueca quanto autismo, ele desinflama neurônio, né? Ele é um anti-inflamatório neuronal. Então, ele tem uma ação protetora. Então, o jejum intermitente, mesmo que é moda, não siga, porque às vezes você não sabe seu perfil genético, né? Se você tiver um pezinho na porfiria, desencadear uma crise de porfiria, pode ser grave. É. O Flávio está te convidando para palestrar no Brain Talks, Tânia, aqui, ó. Ah, eu Tá vou! aqui. Tá Beleza. aqui. Ah, não, muito Vou com o legal. maior prazer. O pessoal perguntando se a live vai ficar gravada. A live fica gravada 24 horas, fica disponível no Instagram do Meu Cérebro, tá, pessoal? Aí depois a gente não tem baixado elas, mas eventualmente a gente pode buscar depois algum aplicativo, alguma coisa para baixar e colocar em outra rede. Mas por enquanto vai ficar 24 horas, certeza, disponível aqui no Meu Cérebro. Tá? Bom, Tânia, você tem alguma outra Quarta-feira coisa para também, ó, acrescentar? Não, amanhã eu vou fazer uma live com o Dr. João, que é dor sob controle. Ele vai falar um pouquinho de autocuidado, meditação, religião no controle da dor crônica no cérebro, bem interessante. E na quarta-feira eu vou fazer também uma live com a nutricionista Mari. Aí ela vai tirar todas essas dúvidas se alguém quiser entrar lá e perguntar. Ótimo, excelente. Bom, amanhã eu vou fazer uma live aqui também sobre dor, tá? Aí tem um especialista de dor aqui, um anestesiologista, vai falar um pouquinho. E Tânia, está à disposição para você aqui, tá? O Meu Cérebro, voltar outras Obrigada, vezes, falar de obrigada. outros assuntos. Sempre um prazer. Obrigada, obrigada, obrigada. Boa noite para todos. Gente, um abraço, obrigado a todo mundo, viu? Tchau. Tchau, tchau.